Olá, eu sou Fernanda Moura, repórter da TV Assembleia. E hoje eu estou aqui para dar algumas dicas de como se faz jornalismo no rádio. Para isso, eu vim ao estúdio da Rádio Assembleia. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a agilidade característica do rádio que chegou ao Brasil em 1922. E vamos agora conversar com um repórter de rádio para ele contar para a gente por que o rádio é um dos veículos mais ágeis do jornalismo. A repórter Camila Bicalho já está aqui no estúdio. Vamos conversar com ela um pouquinho. Camila, por que o rádio é mais simples, é um dos veículos mais simples do jornalismo para se fazer notícia? Porque basta o repórter. Às vezes você está na rua, aconteceu algum fato ali, você vai apurar. Não precisa, às vezes, nem de um gravador, se você não tiver com ele, porque nem o celular também, porque você pode usar um telefone público para transmitir a notícia para a rádio. Não precisa de cinegrafista, fotógrafo, não é nada complicado. Basta o repórter. O primeiro passo da produção da notícia é definir a pauta, ou seja, o que vai virar notícia. E um princípio básico do jornalismo é: tudo que é relevante para a sociedade, para o cidadão, é notícia. Pensando assim, aqui na Rádio Assembleia, o que os deputados fazem é de interesse da sociedade. Afinal, eles aprovam leis e tomam decisões que afetam a vida de todos nós. E como é muita coisa que pode virar notícia no rádio, vamos saber da gerente da Rádio Assembleia, Rosângela Rabelo, como é feita a escolha da informação que vai virar notícia aqui na Rádio Assembleia. Rosângela, quais são os critérios para se escolher a notícia? Bom, Fernanda, em geral as equipes de rádio são muito enxutas e isso não é diferente aqui na Rádio Assembleia. Então, o primeiro critério que a gente utiliza para definir o que vai ser pauta aqui no nosso boletim é definir entre as 10, 15 reuniões que os deputados realizam por dia, qual assunto que é mais relevante para a população do interior, que é o nosso principal público-alvo. Então, a relevância da notícia é o nosso primeiro critério. É importante também a pessoa saber para quem que ela está falando, né? Quem que é esse chamado público-alvo, não é isso? Exatamente. É o público-alvo que vai definir qual notícia que vai ser enviada para cada cidade ou região. Normalmente, quando o assunto tem um interesse só numa cidade ou numa região, a gente faz uma notícia que vai ser enviada somente para essas rádios dessas cidades. Bom, a gente já ouviu aqui que o rádio é ágil e por isso pode dar a notícia mais quentinha. Ele também deve usar uma linguagem simples, objetiva. Anote aí outras características da produção da notícia, principalmente para o rádio. Importância do assunto para as pessoas que vão receber a informação. A notícia deve despertar o interesse do ouvinte. A abrangência do fato. Quem irá receber essa notícia? É essa abrangência que define qual é o seu público. Depois de definir a pauta, o repórter vem para cá, onde ocorrem as reuniões de plenário e de comissão. Aqui ele deve descobrir o que é mais relevante e o que pode virar notícia. Hoje, por exemplo, é dia da reunião da Comissão de Saúde. A apuração ela é baseada fundamentalmente na coleta e no confronto de informações. A coleta de informações a gente faz por meio de documentos, que são os projetos de lei, os relatórios ou qualquer outro tipo de material de texto. E as entrevistas com as pessoas, as conversas com as pessoas que vêm até aqui, isso é feito em qualquer cobertura jornalística. Depois disso é preciso confrontar esses dados para que a gente possa traçar um panorama do assunto tratado com o maior número possível de pontos de vista. Bom, vimos que na etapa de apuração, o repórter entrevista várias pessoas e anota as informações. Chegou a hora de escrever a matéria. E aqui está um dos maiores desafios de quem trabalha no rádio. Por ser um veículo ágil, simples e que só pode ser ouvido, é preciso ser exato e criativo na hora de informar. Bom, no rádio não tem como a gente ilustrar a matéria com imagens, fotos ou outras formas, né? A gente precisa usar simplesmente as palavras. Por isso, para que o ouvinte possa nos entender, a gente tem que ser o mais objetivo possível, usar a linguagem mais simples possível. Um dos grandes desafios que nós temos aqui na rádio, no dia a dia, é traduzir, melhor dizendo, os termos técnicos que são usados aqui na Assembleia para termos que a população possa entender de uma forma mais rápida, mais ágil possível. Afinal, ela não tem oportunidade de retornar
a escutar a notícia, ela tem que nos entender ali, na primeira vez que escuta a notícia falada no rádio. Os critérios importantes para fazer notícia no rádio são: o repórter deve usar linguagem simples, com palavras que as pessoas conheçam. O texto tem que ser exato, objetivo e econômico no uso das palavras para que o ouvinte não se perca. É preciso repetir o que for importante, um número de telefone, por exemplo. É preciso também explicar os termos técnicos e as palavras mais difíceis quando for preciso. Depois que a reportagem é redigida, o repórter vem aqui para o estúdio gravar o texto e editar a notícia com um operador de áudio. Basicamente, a gente faz a gravação com o repórter e depois insere a sonora que ele já previamente escolheu. E a gente faz só finalizando, dando umas edições finais. É um trabalho cuidadoso, né? Porque a sonora, a entrevista tem que entrar o trecho certinho que case com o texto do repórter. Como é que é? Sim, e temos que tomar um cuidado na hora de edição para não perder o sentido, né? Para a pessoa não acabar falando o que realmente ela não disse, né? Na hora de edição. Então a função é essa aqui, é tratar o áudio para ela ir ao ar o melhor possível. Bom, agora a notícia está prontinha e chegou a hora de dar a ela o destino final, a divulgação. E aqui na Rádio Assembleia, essa divulgação é feita também pela internet, onde as notícias são publicadas e podem ser ouvidas pelo computador. Outra forma de divulgação da notícia acontece nas cabines de transmissão, onde trabalham os locutores noticiaristas. Um bom dia para todos sintonizados na Clube Cidade em Montalvânia e toda a região norte do estado. A cabine é equipada com uma híbrida, que leva o áudio do microfone e do computador à linha telefônica. E por telefone mesmo, os locutores transmitem notícias da Assembleia para 250 rádios em Minas Gerais. Eles conversam com gente de todo o estado. Através das cabines, a gente faz o contato diretamente com as emissoras do interior e é um trabalho que consiste basicamente, a gente passa o noticiário do Legislativo Mineiro e o principal ponto a ser levantado, que eu considero assim como mais importante, é a interatividade que existe entre a gente com os locutores das rádios e, consequentemente, com o público ouvinte. E a gente tem que ter também um jogo de cintura para lidar com esses locutores, porque eles não querem somente as notícias do Legislativo, eles querem saber o que mais importante acontece aqui na capital mineira, eles querem saber notícias de futebol, então a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande assim para saber trabalhar com eles. Pode-se dizer que o núcleo de rádio hoje é um elo entre o interior e a capital. Nós somos o repórter deles aqui em Belo Horizonte, passando as notícias da Assembleia, da cidade e do interior em geral. Dizem que a gente é um santo de barro, a pessoa te imagina de um jeito e quando te vê é de outro. Então é muito legal, eu tenho muito retorno aqui do pessoal que vem do interior para conhecer o Luiz Faria. Alguns acham ótimo, outros se assustam. Ah, mas é você? Pensa um cara alto, forte, não tem nada disso, o rádio é muito legal.